estamos aqui para falar um pouco sobre cinema nacional. Nós temos que entender que nos últimos 21 anos o cinema nacional mudou muito, evoluiu muito. Nós, graças ao começo das leis de incentivo à cultura, nós tivemos em 91 a criação, né, da Lei Rouanet, depois tivemos a Lei do Audiovisual, que permitiram que o cinema nacional sofresse uma abundância, uma coisa muito boa. E que graças a esses mecanismos de lei de incentivo, outros vieram também para nos ajudar, como tem o investimento pelo BNDES, pela Ancine, o Fundo Setorial do Audiovisual, o Fundo Nacional da Cultura. Todos esses mecanismos ajudaram hoje o cinema nacional ser o que é, graças à renúncia fiscal também pelo imposto de renda. Em 2006 aconteceu mais um avanço, que foi a lei estadual, que foi o PROAC. A gente sempre fala que o cinema tem o antes PROAC e depois do PROAC, porque permitiram que o Estado de São Paulo também tivesse o seu mecanismo de lei de incentivo para ajudar a crescer o cinema nacional. Então, nos últimos 22 anos é nítido a diferença e nós devemos esta diferença graças às leis de incentivo à cultura que nos ajudam todo santo ano. Antes de falar do PROAC, não podemos esquecer do mercado do cinema brasileiro. Nos anos 70, o Brasil tinha um mercado no cinema na década de 70 com as famosas pornochanchadas. Você vendia uma pornochanchada que era sucesso de público em troca de um filme mais cultural. Nós tínhamos um mercado que se perdeu nos anos 80 e que volta agora num novo mercado com as leis de incentivo. Porém, o correto é que essas leis fossem apenas um segundo plano para o cinema nacional, que nós pudéssemos fazer dinheiro de caixa para que um filme sustente a produção do outro e que isso apenas seja uma segunda possível maneira de fazer cinema. Mas isso ainda não aconteceu. Não aconteceu como na Itália, que começou com as leis de incentivo e agora está com o dinheiro de caixa. Mas eu espero que seja o futuro do nosso cinema. E a gente encerra aqui e esperamos que tenhamos ajudado todos vocês a entender um pouco mais desse grande mundo que é o cinema nacional. A bilheteria dos filmes brasileiros ficou entre os 3 melhores nos últimos 10 anos, consolidando-se dessa forma entre os mercados cinematográficos mais importantes do mundo. Em números, os ingressos vendidos no Brasil chegaram a uma renda bruta de 1,44 bilhão de reais. Com o cinema brasileiro voltando à moda nos últimos anos, diversos filmes se destacaram, como O Quatrilho, Central do Brasil e o aclamado Cidade de Deus, que entrou na disputa do Oscar nas categorias Direção, Roteiro Adaptado, Edição e Fotografia, mas acabou saindo sem nenhuma estatueta. Tivemos ainda o sucesso de público e crítica, Tropa de Elite 1 e 2, Bruna Surfichinha e O Palhaço. A partir dessa nova onda, despontam também nomes de diretores brasileiros como Walter Salles e Fernando Meirelles. Para apoiar tal crescimento e incentivar a sétima arte em nosso país, temos o Programa Nacional de Apoio à Cultura, que é um dos mais transparentes mecanismos de incentivo fiscal do Brasil, já que todos esses projetos estão publicados na internet, com os nomes dos beneficiários, valores aprovados e captados e a prestação de contas completa. Há também o Fundo Setorial do Audiovisual, que se destina ao desenvolvimento articulado de toda a cadeia produtiva da atividade audiovisual do Brasil. As aprovações desses projetos passam por um processo completo de análise. As sessões que acontecem nos plenários são transmitidas ao vivo pela internet, podendo ser acompanhada por qualquer interessado pelo assunto. E você sabia que todos os detalhes desses processos estão disponíveis no site do Ministério da Cultura? E você, já parou para pensar nisso?